programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, estudantes do terceiro ano. Bom dia e bem-vindos a essa aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Joelson, que bom estar com vocês, estudantes do terceiro ano, nesta aula. Bem-vindos também professores, pais e responsáveis que acompanham essa aula. A habilidade do currículo paulista, sobre a qual se baseia essa aula, é a seguinte, aqui vamos ver na tela. Convido vocês para observarem comigo a habilidade EF35-LP26. Ler e compreender com certa autonomia textos do campo artístico-literário que apresentem diferentes cenários e personagens, observando elementos constituintes das narrativas, tais como enredo, tempo, espaço, personagens, narrador e a construção do discurso direto e discurso indireto. Como eu disse, essa aula será de língua portuguesa e atenção ao título da aula, No Galho. Observaram? Parte A. No Galho, estudante do terceiro ano, é o título dessa aula. E como vocês conseguiram já perceber pela leitura da habilidade, nós teremos uma leitura e compreensão de um texto. Leitura e compreensão. Já fizemos isso uma série de vezes e como é bom ler e compreender, não é? Diferentes tipos de textos. Então, nós vamos ter para essa aula mais um texto em que faremos a exploração através da leitura. Vamos pensar um pouco a respeito do texto do qual faremos a leitura? Nós temos aqui, já na próxima tela, uma palavra. Tico-tico. Conhece? Que palavra é essa, estudante do terceiro ano? Que palavra é essa? É o nome de um objeto? É o nome de um animal? O nome de um animal. Eu vou pedir para o oráculo, só para ajustar para eu conseguir ler no chat algumas respostas. Eu vou conseguir saber o que vocês estão pensando, mas vocês podem estar pensando que é o nome de um objeto, podem estar pensando que é um animal, o nome de um pássaro. Obrigado. Aparecem ali nas respostas um pássaro, um passarinho, uma ave. Podemos pensar então em uma ave, como vocês apontaram. Então, teremos aí um personagem nesse texto que será o Tico-tico, apontado por vocês como um pássaro. Olha, observem aí o pássaro na tela. O que ele está fazendo na tela, nessa foto? O que esse pássaro faz? Esse pássaro canta. E eu quero chamar a atenção para o título da aula e para essa primeira imagem do Tico-tico. A gente observa um Tico-tico cantando e a aula tem o título No Galho. Então ele está cantando, podemos aí já pensar que ele está cantando no galho. Vocês já ouviram um tico-tico cantar? Já ouviram o canto de um tico-tico? Saberiam reconhecer o canto desse pássaro que está aí em praticamente todas as regiões brasileiras? Ele só não vive na região da floresta amazônica, por ser ali uma floresta muito densa. Em todas as outras regiões ele pode ser encontrado, assim como também em outros países. Vamos assistir a um pequeno vídeo em que a gente vai conseguir observar e ouvir esse tico-tico cantar, porque ele é um personagem do nosso texto, estudante do terceiro ano. Vamos juntos assistir ao pequeno vídeo. Atenção a esse canto. Você pode pensar se você já ouviu esse canto antes. Você reconhece esse canto? Já ouviu aí da sua janela? Os ticos-ticos podem viver em cidades também. Esse é o tico-tico cantando. Conseguimos então observar e ouvir, apreciar o canto do tico-tico nesse pequeno trecho do vídeo.
o tico-tico estará presente no nosso texto. Ele estará presente no texto, do qual faremos a leitura logo mais. Vamos para o texto? Já tivemos aí o canto do nosso personagem. E o título do texto, veja, O Tico-Tico e o Sabiá Laranjeira. O Sabiá Laranjeira apareceu aqui no título. Já tínhamos falado do tico-tico. O Sabiá Laranjeira é um outro pássaro que aparecerá nesse texto. Serão personagens desse texto. Vamos lá? Temos aí o primeiro parágrafo. Naquele dia, o tico-tico acordou animado. Saltou do galho em um voo rápido e curto. Pousou em uma amoreira cheia de frutinhas maduras. Temos aí uma amoreira cheia de frutinhas maduras. E o tico-tico, em um voo rápido, o tico-tico saltou e voou e pousou em uma amoreira, como vocês observam aí. O que o tico-tico vai fazer agora, estudante do terceiro ano? O que vai lhe acontecer? Nós observamos que no título é o tico-tico e o sabiá laranjeira. Vamos conferir na próxima tela a continuação. Depois de bicar algumas frutinhas, cantava feliz as mais doces melodias que sabia e improvisava outras que nunca havia cantado. Então, depois de bicar ali algumas frutinhas naquela amoreira cheia de frutinhas maduras, ele cantava feliz as canções que sabia, como vocês fizeram a leitura e puderam perceber, e ele improvisava outras melodias e outras canções. E o que é improvisar? Podemos pensar nisso juntos? Improvisar? Ele cantava algo que ele não sabia, algo que não estava combinado. Podemos ter aí uma ideia de improviso. Ele inventava alguma coisa para cantar, inventava melodias ali mesmo. Então, temos no nosso texto até agora, na nossa história, um tico-tico pousado num galho de amoreira, cantando. Já conhecemos o canto do tico-tico. Vamos lá? Adiante no texto. Enquanto o pequeno pássaro cantava, um imponente sabiá pousou no galho, ao seu lado. O pássaro maior beliscou algumas amoras maduras e entoou seu belo canto ao mesmo tempo em que olhava o pequeno tico-tico intimidado. Vejam aí na ilustração, o tico-tico já estava pousado no galho, já tinha bicado algumas frutinhas, mas um imponente sabiá, um pássaro maior, pousou ali ao seu lado, ali na proximidade. O sabiá também beliscou algumas amoras e entoou seu belo canto. Entoou seu belo canto. E como o tico-tico se sentiu? Como vocês observam no texto e imaginam qual o sentimento que tinha o tico-tico? Ele estava cantando, ele era um pássaro bem menor, a gente já conseguiu observar aí nas ilustrações. E chegou ali ao seu lado um sabiá que pousou e beliscou as frutinhas e começou a cantar. E era um canto bonito, era um belo canto. Vamos lá? O sabiá cantando ao lado do tico-tico. Vejam a reação do tico-tico, já no início desse parágrafo. O tico-tico fechou o bico e nada mais cantou, constrangido pelo tamanho do sabiá e pela sonoridade de tão bela melodia. Ele pensava, o sabiá laranjeira poderia ter escolhido um galho mais distante ou outra amoreira para o seu espetáculo. Isso era o que o tico-tico pensava. Nós estamos falando da ave menor. O sabiá pousou ali ao lado do tico-tico na amoreira e começou praticamente
o seu show, né? O seu espetáculo. Começou ali a cantar ao lado do Tico-Tico. O Tico-Tico já tinha se calado porque tinha se sentido intimidado, né? Se sentia menor do que já era. E o Sabiá continuou. O Sabiá poderia ter escolhido um galho mais distante ou outra moreira para o seu espetáculo. Foi o que pensou o Tico-Tico ao presenciar e ao viver aquela cena. Vamos continuar na leitura do nosso texto e descobrir o que acontecerá, estudantes do terceiro ano. Vamos juntos? Na próxima tela. O passarinho, que já era pequenininho, se encolheu e agora parecia ainda menor. Passou ali um menino com um estilingue, que foi atraído pelo belo e alto canto da ave canora. Vejam, o Tico-Tico havia se calado. O Sabiá cantava ali o seu espetáculo, não é? Ao lado do Tico-Tico. O Tico-Tico se sentia constrangido e diminuído, mas vejam que no momento em que o Sabiá está dando o seu espetáculo, como pensou o Tico-Tico, um menino com um estilingue que passava ali por perto, ele foi atraído, estudante do terceiro ano, ele foi atraído pelo canto lindo do Sabiá, e o menino portava um estilingue. E então, o menino foi atraído pelo canto da ave canora. Podemos pensar na ave canora, essa palavra canora quer dizer que tem um canto harmonioso, um canto agradável, um canto bonito, gostoso de se ouvir. Mas vejam que o menino estava com o estilingue, estudantes do terceiro ano. O que será que esse menino vai fazer? O que acontecerá? Temos aí a cena já na tela. Tico-Tico e Sabiá na ilustração e faremos a leitura então. Distraído e no auge de sua performance, o Sabiá foi atingido de raspão por uma pedrada no bico. Por sorte conseguiu voar. O Tico-Tico continuou sua modesta cantoria assim que viu o menino ir embora. Olha só, escutamos o canto de pássaros, podemos pensar no pequeno Tico-Tico intimidado em uma cena inicial pelo lindo canto do Sabiá. O Tico-Tico até um pássaro de porte menor, bem menor do que o Sabiá laranjeira. O Sabiá se exibindo chamou a atenção de um menino que passava ali com um estilingue. Recordam disso? O menino com o estilingue usa o estilingue e atira uma pedrada que acerta de raspão no bico do Sabiá. Felizmente foi de raspão, hein? Mas o Sabiá laranjeira conseguiu escapar. A pedra, felizmente, não foi fatal, atingiu apenas de raspão. O Sabiá voou. E a gente consegue aprender com esse texto alguma lição? Vocês conseguiriam me apontar para esse texto uma lição que se pode aprender ou ensinar com esse texto? Prudência e humildade, apontou a professora Elaine, em relação ao que acontece com o Tico-Tico, que era um pássaro menor, que se sentiu intimidado pelo canto do Sabiá. O que é que nós podemos tirar de ensinamento, de aprendizagem dessa situação? O que nós podemos aprender sobre aquele que chama mais atenção? O Kelvin escreveu assim que tamanho não é documento. Podemos pensar que esse é um ensinamento também. E podemos pensar na prudência, na humildade, podemos elaborar aí uma moral. Se vamos ter uma moral para esse texto, conseguimos definir qual é o gênero textual que estamos tratando aqui? Já fizemos a leitura? Temos uma moral, um ensinamento. Nós temos também pássaros que são os personagens, não é?
E a gente está falando aí de sentimentos, os pássaros eles pensam no texto, eles têm algumas características humanas também. Que tipo de texto é este? Uma fábula, são animais que vivem em uma situação e através dessa situação nós temos algum aprendizado. Esse foi o texto O Tico-Tico e o Sabiá Laranjeira, estudantes do terceiro ano. Temos aí o sabiá voando. Vejam só, quando ele quase foi atingido por uma pedrada, na verdade foi atingido de raspão. E ele conseguiu fugir. E o Tico-Tico, vendo que o menino foi embora, continuou a sua cantoria. Podemos escrever uma moral em que vamos mostrar que realizamos aí a compreensão desse texto? Vocês já apontaram ali algumas pistas. O aluno da professora Cristina, a grandeza está na coragem e não no tamanho. São alunos da professora Cristina que apontam. Obrigado, podemos sim tirar esse ensinamento. A Isa, a Nicole, a Nara e o Matheus, que estão reunidos em chat conversando sobre o nosso texto, sobre a moral para essa fábula. Vamos então pensar e registrar uma moral, como vocês já apontaram aí. Eu vou pegar a caneta e eu vou fazer um registro. Podemos pensar que aquele que mais chama a atenção também é o que é mais atingido, não é? Vamos registrar? Vocês colocaram ideias interessantes. Essa moral pode ser escrita de diversas maneiras. Chamar a atenção nem sempre é bom, mas eu vou registrar aquele que chama. Que chama mais a atenção, aquele que chama mais atenção é mais atingido. Vocês concordam com isso? É interessante olhar como as outras pessoas, elas têm pontos de vista um pouco diferentes dos nossos, não é? Mas, para a compreensão desse texto, vocês concordam que podemos considerar que o sabiá é aquele que está chamando mais atenção e que, por isso, ele deveria ser atingido? Isso é um ensinamento que podemos tirar com esse texto? Você concorda com isso? Porque vocês apontaram ali várias coisas ou várias possibilidades, não é? Que trazem ensinamentos que podem ser aprendidos e pensados com a situação dos pássaros. Muito bem. Eu trouxe também outras ideias a respeito de uma moral para que possamos pensar. Vejam. Aquele que mais se expõe está mais visível para levar pedrada. Podemos pensar aí no sabiá. Aquele que mais aparece é atingido com maior facilidade. Podemos pensar também, é mais fácil acertar pedrada naquele que mais aparece. Não é? Podemos pensar isso a respeito do menino. Estudantes do terceiro ano, na nossa próxima aula nós vamos reescrever esse texto. E para isso nós vamos planejar o conteúdo que deverá estar contido na nossa fábula. Essa fábula chamada O Tico-Tico e o Sabiá Laranjeira. Eu quero que vocês recordem comigo os acontecimentos e a gente inicia a próxima aula com esses acontecimentos. Lembram quando isso acontece? Vamos lá. Quando essa história acontece? Em um dia, não é? Vamos registrar aqui, é o nosso planejamento de conteúdo. O nosso planejamento deve conter palavras e ideias. Não preciso ter frases longas, palavras podem ser suficientes para me ajudar a planejar e recordar. Então, acontece um dia, um tico-tico, não é? Vamos recordar aí o tico-tico, que é um personagem? Tico-tico. Esse tico-tico faz o quê?
está onde? Podemos pensar no lugar. Então, acontece em um dia, o tico-tico está no galho de uma amoreira. É o lugar que ele está, no galho de uma amoreira. Galho de amoreira, que é uma árvore que dá amoras. O tico-tico está no galho de uma amoreira. E ele está fazendo o quê? Ele cantava na amoreira, como disse a professora Elaine. Cantava na amoreira. Cantava. Então, eu vou escrever assim, ele cantava. É o que ele fazia. Pensando que ele cantava, o que houve nesse momento em que ele cantava, gente? Ele estava lá cantando, improvisando melodias que conhecia, cantava melodias que conhecia e improvisava outras. O que aconteceu? O sabiá chegou o sabiá. Vamos registrar então. Chegou o sabiá, melhor, sabiá chegou e começou a cantar, não é? Sabiá chegou e cantou. E cantou. Depois que o sabiá chegou e começou ali a cantar, como é que o tico-tico ficou? Constrangido, com vergonha, se sentiu diminuído, não é? Ainda menor do que já era. Então vamos lá. O tico-tico constrangido. Tico-tico constrangido. Quero dizer, com vergonha, se sentiu diminuído, se sentiu humilhado, como vocês apontaram no chat. Depois disso, aparece um menino, não é? O tico-tico estava intimidado e apareceu ali um menino. Mas o menino estava ouvindo o canto de qual pássaro? Porque o tico-tico já havia se calado. Era o sabiá que estava em seu espetáculo. O sabiá cantava e o menino foi atraído, o menino com estilingue chegou, porque foi atraído pelo canto do sabiá. Então vamos colocar aqui que devemos garantir no texto a presença do menino que chegará. O menino com estilingue. Menino com estilingue. Estilingue. Muito bem. O menino chegando com o estilingue, o que acontece? Ele arremessa uma pedra. Ele atira com o estilingue. Acontece aí uma pedrada. Vamos registrar então que precisamos garantir que essa pedrada aconteça. Porque o enredo da nossa história depende dessa pedrada, não é mesmo? Temos uma pedrada aqui. Mas a pedrada, vamos defini-la? Pedrada de raspão, que é uma pedrada que não acerta de cheio. É uma pedrada de raspão, como coloquei no nosso registro. Depois dessa pedrada, o sabiá voou, estudantes. O sabiá escapou, não é? Vou registrar aqui. Sabiá voou. Sabiá voou. Ufa. E o tico-tico, após o voo do sabiá, voltou a cantar. Tico-tico voltou a cantar. Então, vamos colocar tico-tico. Opa, uma borracha. Tico-tico voltou a cantar. Tico voltou a cantar. E depois disso, a gente tem a moral, que encerra o texto. A moral que nós já pensamos e escrevemos algumas. Nós temos aí o planejamento para uma reescrita, que acontecerá na nossa próxima aula, que vai ser daqui a pouco, e eu já vou me despedindo de vocês por enquanto, vou deixando a tela de avaliação, para que vocês digam o que acharam dessa aula, e nós nos encontramos em alguns minutos aí, são poucos. Até já, estudantes do terceiro ano, até já, professores.
programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, galerinha do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Franciele e estamos aqui para mais uma aula de Educação Física. E lógico que eu não estou sozinha, não é, Pro? Isso mesmo! Bom dia, galerinha do terceiro ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce e vim participar dessa aula de Educação Física aqui da professora Fran. E olha, tá com uns temas bem interessantes. Eu fiquei bem curiosa, já comecei a perguntar um monte de coisa para ela antes da aula. Ela falou, peraí que a gente explica no ao vivo, hein? Então vamos aí conhecer, né, professora? O que será essa aula? Que legal! Isso mesmo. Então, antes de conhecer, vamos fazer nossa audiodescrição, Vamos sim. professora? Então, eu sou a professora Joyce, eu tenho cabelo cacheado, estou com o cabelo preso, eu uso óculos, estou de camiseta verde de manga curta, calça preta e tênis branco. Eu sou a professora Franciele, eu uso óculos, meu cabelo é liso, estou com uma camiseta verde de manga curta, calça preta e tênis preto. Muito E aí, legal. vamos conhecer a habilidade de hoje, professora vamos Joyce? Sim, já do quarto bimestre, né, professora? Já a habilidade do Isso. quarto bimestre na telinha para vocês. Isso mesmo. Jogos pré-desportivos. O código da habilidade é EF03, EF05. Experimentar e fruir jogos pré-desportivos de campo e taco. Invasão, identificando seus elementos comuns e reconhecendo a importância do trabalho em equipe para o alcance de um objetivo comum. EF03, EF05. Então, estamos dando início, né, aí às habilidades do quarto bimestre. Eu prometi que a gente ia chegar lá e chegamos, né? E, então, essa aula de hoje é sobre jogos pré-desportivos. Então, o que são esportes de campo e taco? Turminha do terceiro ano, vocês têm alguma ideia? E aí, os professores, falem com os professores e coloquem aí no chat pra gente, nos auxiliem. Esportes de campo e taco, olha só, já apareceu aí uns nomes, já estão aparecendo. De campo, os que são jogados no campo, né, professora? Beisebol. E o taco é o que precisa desse material para jogar. Sim. Olha só, vamos ver. Golfe, eles estão colocando também. Golfe é um esporte de precisão. Apesar de ter o taco, o objetivo é outro. Entendi. Olha só, vamos ver qual mais. Colocaram o bets. O bets, que é o taco, né, que a gente conhece como taco em alguns lugares. Colocaram tênis, professora. O tênis é um esporte de rede. E o futebol também? Esporte de invasão. Olha só, então, cada um tem suas definições. O objetivo principal ali, né? Isso, vamos ver Então, qual mais aparece aí. Eu vou fazer a leitura ali do Sim. significado, que aí talvez fique um pouquinho mais fácil, tá? Então, aqueles que se caracterizam por rebater a bola lançada pelo adversário o mais longe possível, para tentar percorrer o maior número de vezes as bases ou a maior distância possível entre as bases, enquanto os defensores não recuperam o controle da bola e, assim, somar pontos. Então, assim, professora, não necessariamente precisa ter taco no O jogo. futebol americano, por essa definição aí também não? Não. Não? É o cricket, ó, a professora Maria. E qual seria esse esporte, professora, para os estudantes que nunca ouviram esse nome? Como é que joga esse... Esse esporte, ele é feito em equipe, tá? E o objetivo, ele lembra um pouco do jogo do taco. Então, você rebate a bola e você precisa... Eu vou trazer mais fácil para visualizar, porque ele é um pouquinho mais... Ele é complexo, porque tem muitos aparatos ali para ser utilizado, tá? Então, só para eles terem mais ou menos uma ideia... Ali, né, temos uma pessoa jogando beisebol. Nós temos o base 4, tá? Que é como se fosse o beisebol, mas chutando. Por isso que eu falei que não necessariamente precisa ter um taco. E aí, o que são jogos pré-desportivos, né? O tema da aula é esse. Então,
O que será que significa essa palavra estranha aí? Apareceu Jogos esse título, pré-desportivos. Eu tenho certeza que eu fiquei com dúvida e os estudantes também, professora. Sim, isso foi uma das perguntas que a Pro me fez no começo da aula, né? E a professora Thaís Helena colocou que é muito importante para a gente saber jogar, brincar, fazer as atividades na aula de educação física, conhecer essa parte teórica das regras, do para quê, qual é o objetivo de cada jogo, o que ele vai trabalhar. Essa parte teórica é muito importante. E aí, pessoal, jogos pré-desportivos, que definição seria esse tipo de jogo? Já escutaram falar essa palavra? Tem algum conhecimento do que seja isso, terceiro ano? É uma palavra complicada, né? Sim. E a gente trabalha isso com vocês sem vocês saberem que a gente está trabalhando isso. É verdade. Né? Pré é uma coisa que lembra antes. Isso. E desportivos te lembra? Esporte. Sim, então, antes do esporte, mais ou menos isso? Vamos lá, ó. São jogos que possuem movimentos parecidos com algum esporte e podem ser utilizados para aprendizagem, treinamento dos gestos, movimentos esportivos. Tá? Então, por exemplo, a gente trabalha... Vocês com certeza já jogaram queimada. E a queimada, ela é um ótimo jogo pré-desportivo do handball. E vocês nem sabem que a gente está trabalhando com vocês numa brincadeira, movimentos que irá servir lá no futuro quando a gente introduzir os esportes na vida de vocês, né? Bem legal, né, Pro? Muito legal. E quando vocês também passam aquelas corridas com obstáculos, assim, que vocês põem cone, que a criança tem que ficar pulando e tal. Então, a mesma coisa também da corrida com obstáculo. Com certeza. Aí, ó, já legal. estão falando alguns jogos, né? Professores que falaram da queimada, do passe 10, são diversos jogos aí pré-desportivos que nós temos, mas se vocês pensarem agora através dessa definição que a professora passou para vocês vão lembrar de vários. Ah, sim, com certeza. E é o que você falou, né? Várias coisas nós, professores, trabalhamos a técnica, né? E vocês nem sabem que tem um motivo para a gente trabalhar. Vocês estão se divertindo, estão gostando, realizando atividade, mas nem sabem que tem toda uma técnica. Tem um objetivo ali, né? Sim, toda uma técnica antes. Isso, ó, o passe 10 que falaram. Ó, a professora Rosângela colocou assim, a peteca para o vôlei também, o fato de você ter que Sim, são dois esportes de rede, né? E lembra bastante ali a movimentação do voleibol. Mas tem um jogo pré-desportivo que eu adoro, que lembra muito o voleibol, que é o câmbio. Será que alguém aí já jogou o câmbio? Responde aí no chat, por coloca favor. aí, estou atenta. A professora Thaís Helena acabou de colocar o câmbio quando você falou. E aí, como que é esse jogo? Vocês já brincaram na quadra com os estudantes? Os estudantes já jogaram esse tipo de jogo? Eu não conheço, professor. Estou conhecendo vários tipos de brincadeiras, de jogos aqui nas aulas de educação física com você. Estou aprendendo muito. Eu amava jogar câmbio quando eu era criança, Pro. Talvez eu conheça com outro nome também, né? Sim. Ó, já estão falando do lençobol, né? Que é o vôlei com lenços. É muito legal mesmo. Então, hoje vocês já escutaram falar sobre o taco ou o bets? Quem aí já ouviu? Quem aí já jogou? Eu já brinquei muito disso na rua quando eu era criança. E eles falaram aí, né, no começo da aula sobre o taco ou o bets, né, no caso, em alguns locais eles são conhecidos, eu conheço como taco, mas eu sei que em algumas regiões do nosso país ele é conhecido como bets. Estão respondendo aí, né, a professora Solange está respondendo que já brincou muito de taco e bets. Muito legal, né, professora? E você, Pro, você conhecia como taco ou como bets? Conhecia como os dois. Como os dois? Porque eu brincava bastante com meus primos e cada um falava de um jeito. Porque eu tinha uns primos do interior, cada um falava de um jeito. Bem legal. Então, ó, o Oráculo vai soltar um vídeo aí pra vocês. Vamos ver? Agora o rebatedor sou eu. Lança a bola, pode mandar aí. Jogando videogame. No meu tempo, a gente jogava bets. Mas o que é bets? É um jogo popular de rua. Em alguns lugares o pessoal chama de taco, bete-ombro, mas aqui no Paraná era bets. Mas hoje não dá pra jogar na rua. Tem muito carro, né? Mas no meu tempo não tinha esse problema. Seco molhado! Ei, o taco é nosso. Não. Joga a bola. Quero ver se você derruba a casinha. Peguei. Dória! Mete o ombro. Tá pra cima, hein? Eu jogava a tarde toda até a mãe chamar.
Vem pra casa! Já é hora de tomar banho! Agora que vocês já sabem como se joga bets, peguem a bola e vão jogar na praça. Lá não tem problema com os carros. Joga a bola, rápido! Corre, corre! Vai! Mais um, vai! Ah, chegamos. Tem alguém em casa? Vai. Tô apertando, não responde. Ele não corre. Ah, esse game não é legal. Ah, larguei os bets. Bons tempos, hein, pessoal, aí de jogar bets ou taco, né? Eu Na adorava rua, né? bastante. Mas, então, hoje, né, iremos falar sobre esportes aí de taco. E como estamos nos jogos pré-desportivos, como falamos ali, né, na definição, um dos movimentos principais é a rebatida, né? Então, para isso, nós iremos criar esse material que apareceu para vocês aí, o palma raquete, que nada mais é que, ó, uma raquete para as mãos, tá? A gente encaixa aqui, ó, e é uma raquete, onde nós iremos rebater, tá? Então, para isso, nós precisaremos de pedaço de papelão ou de alguma folha aí mais resistente, tesoura sem ponta, fita crepe e barbante. Bem simples, né, professora Joyce? Bem simples, todo mundo tem isso em casa sim. Aqui esse que a gente mostrou tá enfeitadinho, mas não tem necessidade. Então, pegou aqui, ó. Aqui nós estamos com um pedaço de um papel mais grosso. Vocês irão, ó, colocar a mão no centro dele e fazer uma risca, o formato dessa palma raquete. A professora vai riscar aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá bom? Vamos fazer, professora Joyce? Vamos fazer sim. Então, um pedacinho de papelão. Isso. Põe a mão e faz um contorno maior. Isso, que a mão. maior que a mão, né? Ok. Então, deixa bem centralizado e aí a gente faz Acho que foi. o contorno. Fez o contorno, a gente, ó, agora já está mais fácil de visualizar, né? Nós iremos recortar esse formato, Vamos. tá? E pedaço de papelão a gente sempre tem em casa, né, pro Joyce? Sim, Bem sempre simples. tem. Deixa eu ver passar aí uma aqui. tesoura. Então, nós iremos recortar. Se vocês tiverem, às vezes, um papel que não é tão resistente, é só reforçar, tá? Faz 2 camadas, 3, quantas forem necessárias. E aí vai ficar o formato dessa raquete que eu mostrei para vocês anteriormente. Bem simples, tá? Não precisa de molde nenhum, é só seguir o formato ali da mão. Lembrando que precisa ser maior, tá? Ah, mas a gente só pode rebater a bola com essa raquete? Não. Nós rebatemos com o taco, né, como temos ali. E também podemos rebater até mesmo com as mãos, né, professora? E aí, ó, faz a marcação das mãos, tá? Pra gente fazer os buraquinhos. Então, no caso, eu venho aqui, faço uma marcação aqui e outra desse lado, tá? Esquece a marcação que eu fiz na minha mão, ela não é necessária. Que a gente vai fazer agora um furinho, que é onde vai passar o barbante, tá? Aí, quem tiver dificuldade pode pedir ajuda para os pais. Muito Tá? cuidado É bem nessa simplesinho mesmo. Mas só para vocês terem, assim, o material, tá bom? Pode até ser também varal, né, professora? Que é mais Também. grosso, mais grossinho. E aí a gente vai precisar do pedaço de barbante para fazer o encaixe, tá? Da mão. Professora Joyce, corta o seu. E aí a gente vai aqui, ó, encaixar no buraquinho que a gente fez. Passa para o outro lado. Às vezes esses barbantes sacaneiam a gente, né? Deixa eu ajudar aqui com a tesoura. Sim, ou com lápis. Sim, é que aqui a gente tá... E aí, ó, encaixa a mão aqui e dá um nó, tá?
Tá bom? Aí essa hora é bom ter ajuda de algum adulto, tá? E aí, ó, dá um nozinho, deixa ele bem firme na mão, pra ficar simples de encaixar, mas também não ficar muito solto, tá? No caso aqui a professora amarrou e eu já tenho uma palma raquete. Muito fácil, né, professora Joyce? Sim, também achei fácil. Aqui nesse caso que eu mostrei pra vocês, a professora tinha um pedaço de EVA e aí ela fez o molde também com EVA, do mesmo jeito, só pra deixar colorido. Mas vocês podem pintar, podem passar fita, personalizar do jeito que quiser, tá? Gostei, bem facinho. Nossa, a minha já tá pronta também. Super fácil, né? Achei que eu E não aí, ia se conseguir. quiser colocar mais de uma camada, pode ir colocando também. Depende muito do material que E agora, a professora? gente usou. E agora a gente vai rebater. Aí sim, agora é a melhor parte. Então, vamos utilizar aí o material. Então, atividade rebatendo a bola. Então, nós iremos... Essa de meia Pode ser, Pro. ou a de tênis. Então, nós iremos... Eu vou usar essa daqui que tá pronta. Quer usar bom. Vou a usar coloridinha também. para ficar mais fácil Vou de usar a visualizar? coloridinha que a gente já trouxe, mas ficou igualzinha a outra. Só não está personalizada. Tá? E aí, o objetivo agora, a gente vai trocar. Qual que é mais fácil? Essa daí é mais fácil? Essa aqui é dura. Vamos com a... Ah, essa daqui é mais fácil. Isso. Então vamos começar agora direitinho. Agora, o legal, por exemplo, deixa eu pegar outra bolinha aqui, enquanto a professora Joyce está ali brincando, é ir treinando a rebatida, Essa tá? é bem pequenininha, hein? A gente pode fazendo só Olha, professora Fran. assim pra cima, tá? Individual, se você Acho estiver que essa é sozinha mais em difícil, casa. hein, Bro? De passar. Sim. E aí, se você tiver alguém, vocês podem... Vamos tentar. Eu até peguei umas reservas aqui. Ah, é. Ir trocando, né? E fazendo essa troca. No caso, o taco, né, tem uma pessoa que tá sempre Sim. jogando e a outra rebate. Então, o que a professora fez? Ela trouxe, como nós estamos só em duas, e vocês viram que o taco é jogado em 4 pessoas, né? Eu irei... Professora Joyce, coloca a garrafa aí pra você e coloca a sua raquete. Eu seria responsável por arremessar. Meu objetivo é tentar derrubar a bola. E eu tenho que a bola rebater. não, a garrafa. E o objetivo da professora Joyce é rebater. Nós estamos, gente, adaptando o taco, tá? Porque precisa de muito espaço e também mais pessoas. No caso, o objetivo da aula são os jogos pré-esportivos, ou seja, movimentos que lembrem os esportes de taco. Eu trouxe um vídeo do taco para vocês terem uma noção desse jogo aí, tá bom? Mas aqui a gente está trabalhando os movimentos, que no caso, o lançar e o rebater, né? Então, ó, vamos lá, professora Joyce. Eu tenho que defender a Você garrafa. tem que defender a garrafa. Ah, rebati, hein, gente? Olha. E meu objetivo é derrubar. Aí, Pro. E agora quer você tentar? Vamos trocar? Pode ser. Então pega o outro. Isso mesmo. Acho que eu sou melhor de defesa, hein, Vou professora? ter que ir com a mão esquerda aqui. Deixa eu ver. Aê, ó. Quase. Aê, gostei. Mas eu gostei mais do tênis. Que arremessa e defende. Sim, eu trouxe um outro desafio, Qual outro? tá? Vou deixar essa garrafa aí que a gente talvez use. Sim. Pro Joyce, a gente vai rebater as bolinhas, tá? Várias. E aí você vai tentar... Opa! Tirei bem na hora, desculpa. Não, tudo bem. Eu vou rebater a bolinha pra professora Joyce e ela vai tentar acertar o baldinho, hein? Então vamos lá. Quase, hein? Ai, tá difícil, hein? E aí a gente vai trabalhando a rebatida, que é um movimento muito presente
nos esportes de taco. Quase. Difícil, né? Difícil. E aí, será que a gente consegue rebater e derrubar a garrafa? Quer a bola mais pesada ou com essa mesmo? Acho que a mais pesada é mais fácil de derrubar a garrafa. Então tá. E aí, daqui a pouco você vem tentar Não, também. eu vou lançar pra você, você vai rebater tentando entendi. derrubar a garrafa. Você prefere mais pro alto ou mais pra baixo? Mais pro alto. Difícil, hein? Difícil. Agora é sua Agora vez. minha vez. Você vai tentar com as bolinhas e depois a gente tenta com a garrafa. Isso. Opa, vamos lá. Primeiras bolinhas. Vamos. Opa! Quase. Mais duas chances. Vamos lá. Olha só, professora Fran. Saiu. É que queimou, mas tá, valeu. Olha, quase, hein? Agora vamos tentar da garrafa. Da garrafa eu achei mais difícil, professora. Tá. Duas chances, hein? Pra cima ou pra baixo? Aqui na direção dele. Olha, quase, hein? Ah, eu joguei mal, desculpa. Mais uma chance, porque eu que joguei, eu que arremessei mal. Vamos lá. Ó, aê! Essa foi boa, hein? Parabéns, professora. Deram uma ideia ali no chat usando as duas palmas, só que é de trocando as bolinhas. Eu vou tentar fazer vai tentar? isso. Coloca uma bolinha aqui, ó. Será que eu consigo? Aê! Legal, hein, pra gente trabalhando Legal. esse movimento aí da rebatida. Muito obrigada, professores, por sempre estarem dando essas dicas aí pra gente, Adorei, né? adorei. E também dava pra jogar um tênis aí com essas raquetes. Achei bem legal. E outra coisa, vou mostrar pra vocês, tá aí com a Que garrafa, você precisa Pro? tá aqui a garrafa. Tá, a gente vai usar, obrigada, Oráculo, pelas bolinhas. A rebatida só com as mãos, no caso, tá? Tá. E também pode ser feito com os pés. Tá bom, turminha do terceiro Pode ser ano? essa daqui, melhor aquela outra, né? Eu acho que para derrubar a garrafa, essa daí é melhor. Vamos lá. É difícil com a mão, hein? Quase, hein? Olha, foi bem... Muito legal. Quer tentar com a mão, Pro? Vou tentar, mas eu achei bem desafiador, hein? Coordenação motora. Era a garrafa, não eu. Aê! Consegui, nem eu acreditei. Muito bem, Pro Joyce. Muito legal. Várias legal, brincadeiras divertidas e não precisa de muito espaço, hein, Então, professora? exatamente. Que é arremesso, né? É um arremesso e a rebatida, né? Então são dois movimentos muito presentes nos jogos pré-desportivos aí de taco, Eu tá? gostei muito. E aí, com materiais simples e pouco espaço, dá pra gente fazer essa brincadeira. E a aula já está terminando, professora. Você Sim, acredita? Acredito, porque passa muito rápido, tá? Um beijo, professora Nilcleia. Então, hoje trabalhamos esportes de campo e taco, falamos sobre jogos pré-desportivos, a Pro mostrou um vídeo para vocês aí do bets, né, ou taco, fizemos a nossa palma raquete e fizemos aí as rebatidas de bola, né, professora Ó, o professor Joyce? Milton tá falando que eu treinei bastante, foi sorte de principiante mesmo, viu, professora? Aqui a magia acontece. Professora Joyce, ó, tá craque. Professor Rodrigo concorda comigo aí no chat, né, professor Rodrigo? Treinei, olha só, arremesso. Então, os dois que a gente principal trabalhou foi arremesso e A rebatida. a rebatida. Tá. A rebatida é difícil, a rebatida é difícil. E foi essa que eu fiz com a mão, hein? Sim, Foi o rebatida. rebater a bola, que são os movimentos dos presentes aí nos jogos, tá bom? E eu adorei aprender todas essas variações aí com dois movimentos tão simples que a gente usa em Super. várias brincadeiras. Muito legal. E aí, quando a gente tiver o espaço
né? Aí a gente consegue, mais gente, a gente consegue jogar o taco, né? Sim. Então, fica aí o formulário para vocês avaliarem o que vocês acharam dessa aula. Nós adoramos estar aqui com vocês hoje, a participação de vocês no chat, tá bom? Muito obrigada pela presença. E aí, professora Joyce? Muito divertido, como sempre, pessoal. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Reta final, hein? Mas não nos abandone. Isso aí. Beijão, terceiro ano. Tchau, até a próxima. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, estudante do terceiro ano, olá, professores responsáveis que acompanham essa aula do terceiro ano. Eu sou o professor Joelson, estarei com vocês nessa aula de língua portuguesa. Vamos dar continuidade a uma atividade que iniciamos nos instantes finais da nossa última aula. Estávamos planejando uma reescrita de uma fábula e nós vamos voltar para esse ponto. Mas antes disso, nós vamos fazer a leitura da habilidade sobre a qual se baseia essa aula. Vamos então para a tela e na tela nós temos a habilidade do currículo paulista sobre a qual se baseia essa aula. E vocês percebam o título da aula, No Galho. Continuamos no galho com o tico-tico e o sabiá, como na aula anterior, mas agora, estudantes, professores, pais, é a parte B, é a segunda parte dessa aula no galho. E para essa segunda parte, nós temos uma outra habilidade, não mais com leitura e compreensão, como fizemos anteriormente. A gente tem a EF 35, LP 25A. Planejar e produzir com certa autonomia contos, fábulas, lendas, entre outros textos do campo artístico literário, mantendo os elementos próprios das narrativas ficcionais: narrador, personagem, enredo, tempo, espaço e ambiente. Vocês se recordam, então, da nossa última aula, do texto que fizemos a leitura e uma breve compreensão? Bom, nós fizemos um planejamento a fim de não esquecer nada relevante para a reescrita desse texto. Era uma fábula, as fábulas são relativamente curtas e a gente elencou, a gente fez uma lista ali com algumas palavras e acontecimentos para a gente não se perder na reescrita desse texto. Então a gente vai retomando para o momento de reescrita. Os personagens da nossa fábula são o sabiá, laranjeira e o tico-tico, com o título da fábula, o tico-tico e o sabiá laranjeira. Observem na tela que o tico-tico estava em uma situação pousado em um galho de amoreira, bicou algumas frutinhas e cantava lindamente, mas eis que chega um grande sabiá. Os sabiás, eles são bem maiores que o tico-tico. Se o tico-tico tem ali entre 10 e 15 centímetros, podemos pensar que o sabiá tem entre 20 e 25 centímetros. E os cantos são diferentes. Estudantes do terceiro ano, aqui comigo. Ontem vocês tiveram uma aula de geografia com a professora Lilian e comigo, e vocês conseguiram pensar em algumas palavras que têm uma origem indígena. Saibam, se não sabem ainda, que a palavra tico-tico e a palavra sabiá são de origem indígena, são de origem tupi. Tico-tico nos remete, não é, ao próprio canto do pássaro, ao chamado, que em algum momento se consegue entender ali um tico-tico. Eu ainda não consegui entender, mas você pode tentar. E sabiá, também de origem tupi, quer dizer aquele... Interessante, não é? Então, voltando para os personagens da nossa fábula, aqui na tela, chegou o sabiá com o seu canto grande, não é? O seu canto imponente, assim como a sua forma, e o tico-tico ficou constrangido, estudantes. Se sentiu diminuído, se sentiu humilhado. Mas o sabiá, que
tinha chamado a atenção do menino que passava com um estilingue. Ele foi atingido de raspão no bico, mas conseguiu voar, não é? E o Tico-Tico, vendo que o menino se afastava, voltou a cantar. Essa era a nossa fábula. Vocês conheceram através de um breve vídeo o canto do Tico-Tico e eu vou pedir para que possamos ouvir o canto do sabiá. Esse a gente vai apenas ouvir e eu vou colocar uma imagem do sabiá laranjeira. Observem aí na tela o sabiá laranjeira. Esse é o canto do sabiá laranjeira. Observem, escutem, apreciem. A gente vê as cores da ave, tem o peito com essa cor alaranjada, por isso sabiá laranjeira. As últimas notas do canto, sempre notas mais longas. Bonito, não é? Pois é. Então vocês conferiram agora, nesse trecho, o canto do nosso personagem, o sabiá laranjeira. E vamos então para o nosso texto, vamos para o nosso momento de reescrita. Eu quero retomar com vocês o nosso planejamento. O nosso planejamento em que colocamos em ordem. Nós temos aí dia, podemos lembrar que isso aconteceu um dia, certo dia, não é? Um tico-tico que estava no galho de uma amoreira, cantava, e o sabiá chegou e também passou a cantar. O tico-tico, constrangido, se calou, e o menino com um estilingue foi atraído. O menino disparou uma pedrada, a pedrada pegou de raspão, o sabiá voou, o tico-tico voltou a cantar, e nós temos a moral da nossa fábula, do nosso texto. Vamos então para o momento de textualização. Como é que eu vou iniciar isso? O Tico-Tico e o Sabiá Laranjeira. Vou iniciar pelo título, não é? Vamos registrar o título? Você vá pensando comigo em possibilidades. O Tico-Tico e o Sabiá Laranjeira. Vamos lá. O Tico-Tico e o Sabiá Laranjeira. Esse é o título da nossa fábula. Vamos lá para o primeiro parágrafo em que devemos situar o leitor. Quando isso aconteceu, foi um dia, não é? Podemos iniciar aí de que maneira então? Certo dia, naquele dia. Temos algumas possibilidades, temos outras que podemos pensar. Vou iniciar então nossa reescrita. Você vá pensando em possibilidades comigo. Um dia, o nosso texto inicial, ele começava assim, naquele dia. Então, a gente não vai começar exatamente como o texto já foi nos apresentado. Vamos utilizar, então, certo dia? Vamos lá. Certo dia, aí eu vou dar continuidade. Um tico-tico, o nosso personagem apareceu. Nós fizemos esse registro no planejamento. Um tico-tico o que o tico-tico fez? Onde ele estava? Ele voou e pousou, não foi isso? Voou e pousou no galho de uma amoreira. Vamos registrar assim? Voou e pousou no galho de uma amoreira. Como é que estava essa amoreira, estudantes? Amoreira. Como é que ela estava? Ela tinha frutas. Vamos deixar isso claro para o leitor? Então, podemos colocar aí mais um trecho explicando isso. A árvore, a amoreira, estava cheia de frutas. Vamos registrar? A árvore
estava cheia. Eu posso usar a palavra frutas ou posso usar a palavra amoras, não posso? A árvore estava cheia de frutas ou amoras? O que vocês preferem utilizar? A árvore estava cheia de amoras, carregada de amoras. Vou colocar como vocês apontaram. A árvore estava cheia de amoras. Temos aqui um ponto. E então, o que ele fez? A árvore estava cheia de amoras. Podemos colocar nessa parte que ele comeu algumas frutinhas, não é? E em seguida, tem algo mais importante do que comer as frutinhas, que é mais importante para o nosso enredo ficar claro. O que houve? Ele iniciou aí o seu canto, o seu momento de cantoria. Ele comeu algumas frutinhas e cantou, entoava o seu canto. Vamos escrever assim, então? Então, a árvore estava cheia de amoras, ele comeu algumas frutinhas. Vamos lá? Ele comeu algumas. Estamos ouvindo o canto da sabiá, que já iniciou aí. Ele comeu algumas frutinhas. Não, esse que está cantando agora, vocês sabem diferenciar se é o tico-tico e a sabiá? Ele comeu algumas frutinhas e começou a cantar. E começou a cantar. Então, ele comeu algumas frutinhas e começou a cantar. A cantar, podemos encerrar. E então, o que aconteceu no momento em que ele cantava, estudantes? Chegou um sabiá, podemos lembrar aí do nosso planejamento. No momento em que ele cantava, chegou um sabiá. Então, eu posso colocar de repente, eu posso colocar no momento em que ele cantava, chegou um sabiá. Na hora em que ele cantava, chegou um sabiá, também posso colocar? E outras possibilidades. Enquanto ele cantava, no instante em que ele cantava. Vamos colocar no momento, então? No momento em que cantava, esse era o momento do tico-tico cantar. No momento em que cantava, pousou ali um sabiá, chegou um sabiá. Ali, um sabiá. Vamos falar agora do sabiá. O tico-tico cantava e nesse momento chegou o sabiá. Vamos falar o que o sabiá fez quando ele chegou? O sabiá também bicou algumas frutinhas, né? Nos disse o texto. Então, o sabiá laranjeira, depois que ele bicou algumas frutinhas, o que ele começou a fazer também? Ele começou a cantar, não é? Então, vamos colocar assim. O sabiá laranjeira, nós não usamos nenhuma vez ainda sabiá laranjeira, não é? Então, eu vou colocar em um outro parágrafo. O sabiá laranjeira, depois, vamos para a próxima tela, depois de bicar algumas amoras, amoras, posso usar a palavra frutinhas também, iniciou
uma cantoria, uma exibição. Ou então posso colocar que ele cantou lindamente, não é? Depois de bicar algumas amoras, iniciou um espetáculo. Posso usar essa palavra também? Posso. Estou recuperando aí o sentido, ainda que não seja a mesma palavra que foi usada no meu texto inicial. Então, depois de bicar algumas amoras, iniciou a exibição. Eu vou colocar assim, tá bom? A exibição. A exibição fazendo o quê? Cantando. Vamos pensar como é que era o sabiá agora? Ele era grande, não é? Vamos escrever assim? Ele era grande. Ele era grande. Como é que era o canto dele, estudantes? Cantava alto e bonito. Cantava alto e bonito. Vocês lembram que no texto inicial nós tínhamos a ideia de um canto harmonioso, não é mesmo? Mas aqui estamos dizendo que ele era grande, cantava alto e bonito. Vocês acham que nós estamos recuperando aí o sentido do nosso texto inicial, à medida que nós lembramos? Sim, não é mesmo? Exatamente. Esse canto incomodou o tico-tico, como vocês estão apontando ali. Então, partindo do ponto que nós paramos, ele era grande, cantava alto e bonito. E como é que o tico-tico ficou? Deixando o tico-tico como? Deixando o tico-tico com vergonha. Deixando o tico-tico com vergonha, constrangido. O tico-tico com vergonha. E o que aconteceu nesse momento em que ele cantava, o tico-tico com vergonha e ele dando ali o seu show, o seu espetáculo, fazendo a sua exibição na sua cantoria? O que aconteceu nesse momento? Ele chamou a atenção de um menino que passava por ali. Então vamos começar a tratar disso no nosso texto? Um menino com um estilingue. Podemos iniciar assim? Um menino com um estilingue. Um menino com um estilingue. Estilingue. Estava por perto, não é mesmo? Estava por perto. E ele estava por perto e ele foi atraído pelo canto, pela exibição do sabiá. E foi atraído pelo canto do sabiá. Atraído pelo canto do sabiá. Já não se ouvia mais o canto do tico-tico, era agora o canto do sabiá. Então, vejam, um menino com um estilingue estava por perto e foi atraído pelo canto do sabiá. O que o menino fez? Já temos um menino que apareceu aí, a Proelaine escreveu que ele mirou e acertou o bico dele com a pedra. Podemos registrar dessa maneira, e existem outras maneiras, não é? Que isso pode ser feito também, em que a gente vai dar aí o sentido para o texto e a gente vai dar continuidade no enredo, nas ideias e nos acontecimentos enredados, com a ideia de rede mesmo, que tem uma trama, como se fosse um tecido. Um menino com um estilingue estava por perto e foi atraído pelo canto do sabiá. Ele disparou uma pedrada, estudantes. Disparou uma pedrada. Disparou essa pedrada que acertou de leve, de raspão, não é? Que acertou
de leve o bico. Posso registrar dessa maneira? Que acertou de leve, passou de raspão, podemos ter essa ideia? Que não foi fatal, não é? Vamos para o registro. Disparou uma pedrada que acertou de leve. De leve o bico, mas a ave conseguiu voar. Mas a ave, quero dizer, o sabiá, conseguiu voar. Ufa! Ou fugir, posso colocar também. Bom, o sabiá conseguiu voar, conseguiu fugir. Não foi dessa vez que a pedrada lhe acertou. Tendo o sabiá fugido, vamos então já para a reta final do nosso texto. Como vamos finalizar? O tico-tico, que se viu novamente sozinho, não é, estudantes? E ele, se vendo novamente sozinho, volta a cantar. Vamos registrar isso? Vamos lá? Quando o tico-tico viu o menino longe, quando o tico-tico viu o menino longe, voltou a cantar. Finalizamos. Vamos reler o que fizemos? Eu vou iniciar lá para o início. O tico-tico e o sabiá laranjeira. Certo dia, um tico-tico voou e pousou no galho de uma amoreira. A árvore estava cheia de amoras. Ele comeu algumas frutinhas e começou a cantar. No momento em que cantava, pousou ali um sabiá. O sabiá laranjeira, depois de bicar algumas amoras, iniciou a exibição. Ele era grande, cantava alto e bonito, deixando o tico-tico com vergonha. Um menino com um estilingue estava por perto e foi atraído pelo canto do sabiá. Disparou uma pedrada que acertou de leve o bico, mas a ave conseguiu voar. Ufa! Quando o tico-tico viu o menino longe, voltou a cantar. Terminamos a nossa fábula. Faltou aí apenas a moral, o ensinamento, mas essa parte nós fizemos na aula anterior. Então, nós temos na próxima tela algumas opções para a moral. Aquele que mais se expõe está mais visível para levar pedrada. Aquele que mais aparece é atingido com maior facilidade. É mais fácil acertar pedrada naquele que mais aparece. Você pode aí, estudante, criar uma outra moral para essa mesma fábula. Eu criei essa fábula para essa aula porque eu adoro aves brasileiras, então eu queria trazer para essa fábula o sabiá laranjeira, que é um símbolo do Brasil, e o tico-tico, que é uma ave muito popular e que tem um canto bem gracioso também. Eu queria dividir com vocês aí alguns sons e algumas imagens desse pássaro na reescrita de uma fábula. Nossa aula já está chegando ao final, a gente conseguiu pensar na reescrita, poderíamos pensar em uma revisão para esse mesmo texto. Os textos que nós produzimos, eles podem ser revisados e devem ser revisados e melhorados. Mas, para esse momento, finalizamos a fábula aí com a ideia da moral. Se tivéssemos que responder, estudantes do terceiro ano, professores, pais responsáveis, o que aprendemos e o que fizemos em uma aula como essa? Qual seria a nossa resposta? O que fizemos nessa aula? Isso você pode fazer o seu registro e pensar, completar aí essa pergunta. O que fizemos? Nós fizemos a reescrita de uma fábula, não é?
com foco aí no enredo, no encadeamento de ideias e de acontecimentos que fazem o texto ter sentido, porque nós trabalhamos a leitura e compreensão na aula anterior. Eu vou deixar uma tela para avaliação, para que você diga o que achou dessa aula, que já está se encerrando. Um grande abraço, professores de Serra Negra, professores de outras cidades que sempre carinhosamente se manifestam aí no chat. Estudantes, força, porque nós estamos finalizando o ano, mas temos alguns dias, não vou dizer semanas, mas temos aí algumas aulas ainda em que estaremos juntos aproveitando momentos para aprender. Temos a tela de avaliação, que eu já coloquei, e eu me despeço com um grande abraço. Obrigado pela colaboração. Até a próxima. Temos um canto ao fundo para terminar. Ouço um passarinho cantar. Tchau, gente!